Muito bem, pessoal, muito bem. Estamos aqui em mais um TV Búzios Podcast, pela TV Búzios e pelo Portal Brim. E hoje temos a honra, o prazer de receber aqui nos estúdios o senhor Cristiano Marques. Senhor Cristiano, seja muito bem-vindo. Cristiano que é buziano, né? Eu acredito que a primeira informação mais importante que a gente pode passar aqui para o nosso público é que o Cristiano, ele é buziano mesmo, né? É a famosa minhoca da terra, né? E com muita experiência na administração, né, Cristiano? Na área que é o forte aqui de Búzios, que é o turismo. Bom, seja muito bem-vindo. Eu já fiz aqui uma breve introdução da sua pessoa. E, por favor, se apresente para quem ainda não o conhece, né, pessoal, inclusive de fora da cidade, obviamente, vai assistir esse programa. E, claro, você pode se apresentar. Muito obrigado, Renato, pelo convite, a você, ao Manuel, ao nosso ilustre amigo Gonzaga. É um prazer enorme estar participando aqui da TV Búzios, Canal 10, não é isso? Isso aí. Muito bom, é a primeira vez que eu venho nesse estúdio, estão de parabéns, muito inovador. E me sinto lisonjeado aí poder fazer esse bate-papo aqui, mostrar, né, para os nossos internautas a nossa função, o fato de ser buziano, como você mencionou, que é um orgulho muito grande. Eu posso confirmar que sou neto de pescador, que antigamente fazia uma pesca que hoje não se fala muito, que é uma pesca de mar novo, né? O meu avô, assim como outros buzianos, até como o pai, avô do Juca, né, que está aqui nos bastidores, meu amigo, participavam, que eles saíam até então daquela aldeia de pescadores, anos 50, e iam para a Praça 15, embarcavam num barco-mãe e saíam para alto mar e muitas vezes ficavam meses até nesse trabalho. E aí retornavam para casa com seu dinheirinho. Então, assim, me orgulho muito da minha origem, né, de ser buziano. Então, assim, eu falo com maior satisfação, né, da minha origem, da minha família. Búzios mudou muito de lá para cá, com certeza. Eu acho que o pontapé inicial não foi nem em 64 com Brigitte Bardot. Eu acho que começou um pouquinho antes, porque os historiadores, né, podem confirmar, Búzios nos anos 50 já recebia visitantes ilustres, diplomatas, empresários como Roberto Marinho, ex-presidentes, Kubitschek, que vinham para a cidade para brincar de ser pobre. Nós falávamos isso, né? Que eles vinham para aqui, eram quase 5 horas do Rio de Janeiro, estrada de terra, muito antes de Brigitte, anos 50. Então a cidade já recebia um público elitizado naquela época. Muito menor, claro, mas já recebia. E aí sim, o pontapé realmente para o turismo, o desenvolvimento, foi em 64 com a visita de Brigitte Bardot, que no auge da sua fama, com então namorado, amigo, Bob Zaguri, veio para a cidade. E justamente ela veio para a cidade, Renato, com base nessa informação que eu falei. Búzios dos anos 50 já recebia Roberto Marinho, né, ex-presidente da Rede Globo, diplomatas, ex-presidente, Kubitschek. Então, vamos para Búzios, ela no auge da fama no Rio de Janeiro, vamos para uma aldeia de pescador. E aqui ela veio e os paparazzi vieram atrás e aí Búzios não parou de crescer. Então, assim, conto isso com muito orgulho. Pois é, né, Cristiano? Búzios tem muita história, né? É uma cidade realmente especial, né? Um lugar especial, né? Inclusive pela sua questão geográfica, né? As características naturais aqui da cidade. Você falou dessa época, né, em que pessoas ilustres, né, pessoas poderosas, né, frequentaram aqui. E a tua experiência no turismo, na administração, né, na área empresarial,
né? E você que foi recentemente, né, secretário, passou pela Secretaria de Turismo aqui da cidade. Então você é uma pessoa que com certeza tem um know-how para conversar, para falar, para dar opinião sobre a Búzios, que você falou da transformação, né? Búzios mudou. Sim. Sobre essas transformações, essas mudanças, os desafios de uma cidade que tem características geográficas que a tornam muito especial, bela, né, atrativa, Verdade. um destino turístico atrativo, inclusive pela sua questão das belezas naturais e das condições naturais geográficas. E hoje, aí eu peço a sua opinião, Sim. a sua leitura. Como que é lidar, qual que seria, né, a melhor forma de lidar com os desafios que Búzios enfrenta justamente por suas características, né? Uma península que foi crescendo desde essa época com esse glamour que ganhou, né? Essa magia da cidade que ao longo da história foi se construindo. Verdade. E muitas vezes nós temos um desafio que é comportar pessoas, né? Principalmente quando chega a famosa alta temporada, que os turistas vêm e a cidade ela enfrenta desafios, né? Os moradores, né? Pela questão justamente da densidade demográfica, né? Qual a leitura que você faz desses desafios que a cidade enfrenta e medidas que estejam sendo tomadas e que podem vir a ser tomadas para lidar com isso, administrar isso da melhor forma? Muito inteligente a sua colocação, e aí dentro da linguagem aí das exposições de palestrantes, o que eu vou comentar agora se chama storytelling, né? Que é o ato de contar histórias, mas histórias reais. Búzios tem uma história assim muito grande, como eu disse. Se formos parar para analisar, até muito antes de Roberto Marinho, de Kubitschek, anos 50, né? A história dos piratas franceses, caça às baleias. Então, só que realmente são pautas importantes que vêm a partir daí o desenvolvimento da cidade, mas que a gente tem que voltar para a realidade, foi como você mencionou, que é o hoje, né? Então, eu faço um resumo muito rápido. Brigitte Bardot deu o pontapé. Búzios, então, sempre foi distrito de Cabo Frio, até 95, né, que tivemos a emancipação. É um passado bem recente, né? Então é muito importante, para complementar a sua pergunta, né, como é um bate-papo muito descontraído, e para os nossos internautas entenderem também. A partir desse pontapé, a cidade começou a receber visitantes da Europa, argentinos, porque também a família Avejaneda veio para a cidade, que tem ligação com o ex-presidente, e aí começaram a construir, foi se desenvolvendo, uma pousada, duas, e a coisa começou a crescer, o comércio aumentando. Gato Dumas, que não estou equivocado, se faleceu, mas um chefe gourmet famosíssimo, argentino, que chegou a morar aqui, chegou a montar o seu restaurante. A partir daí, a cidade recebendo visitantes, mas a arrecadação indo toda para Cabo Frio, porque era onde tinha a principal administração, né? Era a administração. Búzios era um distrito de Cabo Frio, como se fosse um bairro. E aí os empresários, sim, têm muita participação, nós temos que dizer isso, não tem como negar. Muitos empresários se uniram e começaram a implementar a promoção turística, que é o que tem a ver comigo hoje, que é essa continuidade. Pelo fato de que Cabo Frio arrecadava e não investia na cidade, até então aldeia de pescadores. A partir daí, sim, os trabalhos começaram, visitando feiras de turismo. Anos 80, Búzios já era destino turístico internacional, mas ainda até 95, como eu disse, distrito de Cabo Frio. Quando se emancipou, aí sim o poder público se aliou, né, ao empresariado e começou a dar ênfase nessa questão do turismo. E aí primeiro o governo, se eu não estou equivocado, Mirinho Braga, né, que foi o primeiro governo da cidade, o primeiro prefeito, acabou trabalhando muito forte essa questão e apoiando os empresários. Então a cidade, a partir daí, começou a se desenvolver. E aí entra um pouco da minha história. Eu entrei muito jovem num grupo hoteleiro aqui na cidade, que é o Grupo Colonna Park Hotel.
na qual eu chamo de faculdade, porque ali foi onde eu aprendi, como você disse, tenho bastante experiência, são mais de 20 anos atuando entre o poder público e privado. Eu sempre estive nesses dois setores. E o Colonna me projetou, porque eu entrei como mensageiro, que é aquele cara que leva a mala do hóspede no quarto. Em seguida, passei para recepcionista. Aí tinha que estudar um pouco idiomas para aprender, para ter noção. E finalizei no Colonna como um gerente de promoção. Eu fazia as feiras de turismo pelo hotel e aí sim viajei em muitos países, já pelo Colonna. Até que, né, encurtando e chegando no dia de hoje, 2008, eu me afastei do grupo hoteleiro e fui convidado, né, pelo Mirinho, ex-prefeito, para trabalhar junto com o Isaac Tillinger, ex-secretário de turismo, um dos melhores que nós tivemos, se não o melhor, um professor, um cara muito coerente, muito profissional, e eu tive o prazer de ser aluno dele. Então, em 2009, o Mirinho assumiu a prefeitura de novo, e aí fui convidado. E aí esse convite foi realmente para fazer o que eu fazia no Colonna, Renato. Fazer as viagens nacionais e internacionais, levando o nome da nossa cidade, né, e com o objetivo de atrair turistas. Então, esse foi o objetivo. Até que, em 2010, um ano após a minha entrada, o Isaac teve um problema de saúde. Teve que se afastar. Eu lembro que eu estava fazendo uma feira, eu lembro como se fosse hoje, que marcou muito a minha vida. Eu estava fazendo 15 dias na Europa. Eu fiz Portugal, Espanha e Inglaterra. Sempre promovendo a cidade. Esse trabalho é um trabalho duro, né? Olha, é um trabalho duro e ao mesmo tempo prazeroso. Claro que você conhece novos lugares, novas culturas, mas o trabalho é muito sério. Não é? Você bota um terno e uma gravata e vai estar ali arranhando o seu espanhol, o seu inglês, vendendo o destino de forma séria. Não é só um passeio. Por isso não é só um passeio realmente, mas é um trabalho sim que com o tempo ele acaba... Eu por exemplo, nesses 15 dias de Europa, teve um momento que eu queria voltar. Por mais que seja prazeroso, né? Eu liguei para minha esposa porque eu quero voltar, mas ainda tenho 3 dias em Londres para fazer 2 feiras de turismo. Dá saudade de casa. Né? Dá saudade. Mas esse foi o trabalho. E aí quando cheguei em Búzios, a secretária do prefeito me liga, Cristiano, você tem que comparecer na segunda-feira aqui na prefeitura. Resumindo, o Isaac precisava se afastar. Aí entra a história, né? Já falando da sua pergunta. E o Mirinho, olha, o Isaac está doente. Eu não tenho outro nome no momento. Claro que tinham outros empresários, né, nomes bons, muito melhor que o meu. E ele atribuiu essa responsabilidade. Você passa a ser o secretário de turismo. E prazeroso ao mesmo tempo, Renato, porque, nossa, eu, buziano, estou sendo convidado para ser o secretário de turismo de um dos principais destinos turísticos do mundo. E aquilo pesou. E eu neguei o cargo. Falei, Mirinho, muito obrigado. Eu prefiro ficar com o que eu estou fazendo de melhor, que é a promoção turística. Eu entendi como funciona o time, visito os operadores, quem mandam, né, os turistas para a nossa cidade. E esse é um cargo muito político, não aceito não. E ali foi uma assistência, cara, eu preciso de você. Preciso de você, eu não posso nomear outra pessoa a não ser você, que é da minha confiança. No final, não tinha alternativa, Renato. Aceitei, e aí em 2010, né, iniciei como secretário, e aí sim, foi muito positivo, mas também tem o seu desgaste. É muita pressão, na verdade, né, porque você tem todo um empresariado, um trade, população, para dar uma resposta. Porque é visibilidade. É entrevista, é exposição, vai para feira, são reuniões, e realmente isso me desgastou muito, mas levei até 2012 e aí o governo mudou. Mas vale ressaltar que dentro desse período nós fizemos grandes conquistas. Prêmio de melhor destino de sol e praia do mundo que ganhamos na Europa, porque como eu já estava estudando marketing, eu criei algumas estratégias com a minha equipe naquela época, e a gente conseguiu assim êxito. Realmente, nós ganhamos um prêmio na Espanha, onde nós tivemos que sair de Búzios em maio de 2012, no dia 17, que é justamente um presente de aniversário que eu ganhei.
no dia do meu aniversário. Deus mesmo, inacreditável, assim, foi algo muito lindo. Nós fomos buscar um prêmio, depois nós temos imagens, na mídia você encontra isso, nos arquivos aí digitais. Fui junto com o Mirini, inclusive levamos o Isaac, que era o ex-secretário e cara que contribuiu muito com a cidade, o melhor que nós tivemos. Ganhamos prêmios, depois fizemos uma caravana internacional, onde eu consegui reunir empresários, vereadores e o próprio prefeito. E aí nós fomos aos principais mercados da cidade de Búzios, você sabe muito bem, os nossos internautas também, que é o mercado latino. Apesar da Europa ser importante, ela trabalha a médio e longo prazo. O mercado latino, como Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia, Peru, Paraguai, você vai fazer uma ação, na semana que vem eles já estão viajando para o Brasil, para Búzios. A Europa já é uma coisa mais demorada, mas de extrema importância também, claro, pelo nível de clientes, né? Então, essa é um pouco da minha história, até aí como primeira passagem pela secretaria, pela prefeitura, vindo da iniciativa privada, mas não para por aí. É a terceira passagem como secretário pelo Poder Público em diversas gestões. Eu costumo dizer que eu sou o único buziano que passei pela gestão do ex-prefeito Mirinho Braga, do André Granado, que foi o prefeito, e agora com o Alexandre Martins. Até fevereiro eu estava secretário. Então, o turismo é a nossa principal economia, Renata. Ela move diversos setores, gera emprego, gera renda. Sim. E gera também, através dos impostos, possibilidade, aí sim, entrando realmente na tua pauta, da prefeitura, do governo, investir em melhorias, até porque o turismo ele mudou muito, né? E quando você fala de comportamento, fala-se muito de turismo de qualidade, temos que trazer o turismo de qualidade. Tem essa fala, né, constante. Justamente, mas o que é o turismo de qualidade? O que é o turismo de qualidade? Justamente, eu vou te falar com o maior prazer. Eu entendi o que o presidente do Convention Bureau, depois eu explico, o Convention Bureau é uma entidade, uma associação que promove o destino também. Pontualmente, o nome em inglês já, Convention, de convenções, né, de congressos. Esse é o principal foco, é uma entidade que surgiu há mais de 100 anos nos Estados Unidos ou Inglaterra, ainda há uma dúvida de qual país. Eles viram que, através dos negócios, né, do business, poderia se criar uma associação e cada vez promover mais a vinda de negócio. E aí surgiu o Convention Bureau há mais de 100 anos atrás, como eu disse, e Búzios, já há alguns anos, tem um Convention Bureau. Hoje o presidente é o Márcio Arouca, que é presidente também do Grupo BZ, empresário aí bem sucedido, um grupo muito importante para a nossa cidade. E que foca não só nessa área de convention, eu acho que tem que focar até mais, porque essa é a origem do Convention Bureau, mas ela foca muito na área de visitors, que é o turismo individual, é aquele casal, família que vem se hospedar a lazer. O nosso foco é muito esse. Embora o Búzios tem vários nichos, digamos, né, no setor do turismo. Você na cidade você tem o turismo de lazer, o turismo náutico, religioso, científico, o segmento de casamentos que está crescendo muito na cidade. É um forte aqui. Eu costumo dizer, complementando a sua fala, que Deus ele foi muito generoso com a nossa cidade. Sem dúvida. Por quê? O recorte geográfico, cidade linda, claro que a região em si, né, a Costa do Sol, é uma região maravilhosa, você vê outros destinos como Cabo Frio, Arraial do Cabo, Saquarema, lindo. Mas quando você olha para Búzios é como se fosse uma mão em cima do mar, né, a nossa península. E aí eu falo que Deus olhou para a nossa cidade mesmo. O recorte geográfico é uma coisa elegante, né, que ainda é complicado para as pessoas entenderem e já vai ser catalogado. Quantas praias nós temos? 23 é o que sempre foi divulgado nas feiras de turismo. Mas nós temos muito mais que 23 praias. Mas como assim, Cristiano? Na verdade, existem praias que a Marinha, né, a própria União, ela confirma que elas aparecem quando a maré desce. E uma delas é até a Praia das Amendoeiras, que é entre o Peró e ali a ponta da APA Pau-Brasil, justamente, que é em frente àqueles condomínios ali. Ali deu um branco ali agora.
Não, depois de Tucum, José Gonçalves, qual é aquela praia? Caravelas, desculpa, me deu um branco. Caravelas. Justamente, para ir nessa praia das Amendoeiras, claro, você vai ter que monitorar as condições de maré, mas quando a maré desce, é uma praia paradisíaca. Tive o prazer de estar lá com a minha esposa e ela depois desaparece quando a maré sobe. Mas não para por aí, existem outras também. Então, assim, já existe um trabalho dentro do governo para catalogar, alguns vereadores também estão trabalhando em cima disso, empresários, porque Búzios, se eu não estou equivocado, são mais de 40 praias, Renato. E a nossa promoção sempre falamos de 23. Então, eu digo a forma como a cidade, né, se apresenta. Por isso, essa questão de Deus ser muito generoso conosco. Ilhas, costões, uma rede hoteleira maravilhosa. Antes da rede hoteleira, falar do povo receptivo, que é o povo buziano. E aí, quando eu falo de povo buziano, eu não estou falando só do buziano nativo, como eu, como o Juca, como aqueles que aqui nasceram. Eu falo do povo buziano como aqueles que escolheram a cidade para morar. Não sei se é o seu caso, a sua origem, do Manuel, do Gonzaga, por exemplo. São buzianos iguais. A diferença é que talvez o meu umbigo, né, esteja enterrado na Praia dos Ossos, o do Juca também. Então nós temos raízes aqui mesmo. Mas o buziano é esse. Então é um povo muito receptivo, uma cidade cosmopolita com mais de 60 nacionalidades. E aí você demonstra realmente quão Búzios é especial. É muito especial. E aí, se formos falar também de infraestrutura, vale ressaltar que nós possuímos, melhor dizendo, o segundo maior parque hoteleiro do estado do Rio. Nós só perdemos para a capital, Rio de Janeiro. Ou seja, a cidade aqui na região, no estado do Rio, melhor dizendo, que possui o maior parque hoteleiro é a cidade de Búzios. Mais que Paraty, mais que Angra, mais que Macaé, que trabalha com offshore. Pelo fato dessas pequenas pousadas, dos hotéis. Então, assim, isso é muito importante. São os nossos equipamentos turísticos. E não para por aí. Se vamos falar de gastronomia, nós temos também o segundo maior, um corredor turístico que nós chamamos. A gastronomia em Búzios é maravilha, são excelentes restaurantes gourmets, restaurantes simples, o chamado pé sujo, que esse é que o turista de poder aquisitivo busca, né? Aquela simplicidade, restaurante de alto nível, nós temos de tudo. Em um certo momento nós tínhamos um slogan de Búzios Cidade Resort. Por que Cidade Resort? Porque nós entendíamos que num raio de 10 quilômetros quadrados, que é mais ou menos o que a Península oferece, você encontra de tudo que você encontra num resort, né? Você encontra uma ótima hospedagem, dentro do teu gosto, dentro das tuas condições. Você tem gastronomia diversificada, você tem passeios diversificados, você tem o táxi, tem o buggy, tem a escuna, a lancha, ou seja, uma variedade. Por isso, o slogan de Cidade Resort, que depois nós fomos para uma outra pegada. Búzios sempre se vendeu como destino de sol e praia. Mas nós somos muito mais que isso, Renato. Como eu disse há pouco, a cidade ela oferece, através dos diversos setores, muitas opções. Não é só sol e praia. Você pode vir para a cidade para participar de um congresso, se hospedar, curtir e trabalhar. Você pode casar na cidade, que hoje é o Destination Wedding, né? É um dos destinos principais de casamentos. Você pode participar de um turismo religioso, através da Igreja Católica, através da Desatadora dos Nós, Santana, que são templos ali, né, históricos. Partindo para o lado protestante, né, evangélico, você tem a Assembleia de Deus na Rua das Pedras, que também é um patrimônio muito importante. O turismo ecológico, nossa, realmente Búzios tem muitas opções, né, para todos os gostos e bolsos. E aí sim, concluindo, né, a sua fala, a questão de movimentação, os problemas que a cidade também passa, principalmente numa alta temporada, né, com o número de turistas, quase 2 milhões de turistas ano. Esses são os dados que nós temos, estima-se. Nós precisamos investir mais em tecnologia para que a gente tenha dados oficiais, né? Mas é mais ou menos esse número que nós recebemos na cidade.
E aí chega numa alta temporada, a cidade não comporta, né? São muitas pessoas e precisa de um ordenamento. Então, cada gestor, cada prefeito, não tenho dúvida, cada vereador que já passou, né, pela Câmara, né, pelo poder público, eu acredito que eles tentam dar o seu melhor, né? E atualmente, hoje nós temos o prefeito Alexandre Martins, e que também tem essa preocupação, né? Mas eu acho que nós temos que focar, sim, na questão ecológica, questões sustentáveis, e focar muito no ordenamento, né? Porque são diversos setores que movimentam muito a nossa economia. Então, mas assim, a cidade está de parabéns, é uma cidade que se destaca muito entre tantas outras que nós temos. Pode crer, sem dúvida. Governar Búzios, né? Administrar Búzios, né? Administrar, a palavra melhor, né? Sim. Administrar Búzios é um privilégio e um desafio, né? Porque é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Como o senhor teve o privilégio de ser secretário de turismo e a responsabilidade, né? Muito grande. Vamos fazer uma pequena pausa e vamos desenvolver mais esse bate-papo. Uma pequena pausa para o nosso apoio cultural e comercial e já voltamos. Invista também em seu sorriso. Dr. Anderson de Matos Gomes, cirurgião dentista especialista em implantodontia. Clínico geral atuando em endodontia canal, prótese e consertos, dentística restauradora, cirurgia. Contato 22 9 98 34 02 72. Avenida 2, número 55, loja 11, condomínio Germa Mall, Búzios Manguinhos, próximo ao supermercado Princesa. Potente e destruidor, o crack provoca dependência muito rápido. A pessoa que usa crack, mesmo que poucas vezes, corre risco de sofrer sérios problemas. Tremor muscular, infarto, degeneração dos músculos do corpo, paranoia, alucinações, morte. O crack devora tudo que você tem, a começar pela cabeça. Olá pessoal, sou o Délio da Casa Feliz, uma loja sensacional com vários artigos de decoração para sua casa, escritório, enfim. Espero sua visita aqui no centro de Búzios, na rua Manuel Turigo de Faria 202. Vem pra cá! Muito bem, então estamos de volta aqui com o TV Búzios Podcast, hoje recebendo Cristiano Marques, buziano, que passou pela Secretaria de Turismo e tem uma experiência, uma história assim, extremamente consistente, né, Cristiano, na área turística. A gente estava falando agora há pouco da questão da infraestrutura da cidade. Vamos dar um pouco vamos dar um segmento nesse ponto. Sim. E claro que temos outros a abordar, mas eu achei muito... Você estava falando, né? Eu não quis te interromper, claro. Eu achei muito legal quando você falou da tua experiência no Colonna, né? Que você começou como mensageiro. Verdade. E acabou, né, como um promotor dos eventos, não é isso? Isso, é. A realização dos eventos do hotel. O diretor executivo, que é mais ou menos a função que eu estou fazendo hoje. Pois é, isso demonstra como você tem realmente essa experiência consolidada, né, cara? A experiência de trabalho na área turística mais do que consolidada, né? Porque a pessoa entrar no hotel, né, sendo mensageiro, né, carregando mala, carregando peso. Verdade. E aí você vai passando a recepção, né, até chegar num ponto de administração, né, de desenvolvimento de eventos. Isso é muito revelador do teu preparo. Troca de experiência, né? Essa área. Exatamente. E eu estava falando, né, você discorreu muito bem sobre essa questão de todo o movimento que a cidade tem, né, das suas
dos atrativos que a gente tem aqui na cidade, né? E é um desafio administrar, né? Até em off eu comentei, né? É um privilégio e um desafio, né? Administrar uma cidade como Búzios. Realmente, você estava falando da generosidade que Deus teve aqui com essa natureza que Búzios tem, né? Realmente é um lugar belíssimo. Eu não sou buziano de nascença, mas sou buziano de coração, né? Eu nasci no Nordeste, meus pais vieram para o Rio quando eu era um bebê ainda, e um dos primeiros lugares que a gente morou foi aqui em Búzios, né? Quando eu era pequenininho. Eu tenho lembranças, assim, flashes, né, de caminhando na praia de mão dada com os meus pais, aqui perto. Então, assim, eu tenho um amor por essa cidade aqui, né? E nesses pensamentos, né, de Búzios, né, que lugar maravilhoso, que privilégio conhecer, viver aqui, e vendo toda a movimentação que tem nessa cidade de turistas, eu fico pensando, caramba, como é que alguém, né, que está lá na administração pública vai se preparar e vai buscar administrar essa cidade com essa questão, né? Porque, assim, por exemplo, nós temos o centro ali de Búzios, onde tem uma parte famosíssima do centro de Búzios, que é a Rua das Pedras, né? Verdade. Famosíssima Rua das Pedras, onde inclusive morou a grande Brigitte, né? Brigitte Bardot. Então, assim, é uma rua. Sim. Né? É uma rua charmosíssima, belíssima, tem uns restaurantes maravilhosos, né? Não vou falar nome para não fazer propaganda de graça. Certo, tá certo. Mas aí o que acontece? É maravilhoso. Mas a gente tem que pensar assim, poxa, é um lugar incrível, maravilhoso, muito bom, né? Vamos chamar as pessoas, para quem ainda não conhece, venha conhecer, venha passear na nossa cidade. Mas não dá para vir o mundo inteiro ao mesmo tempo, né? Então, assim, é um desafio, né? Você pensar assim, caramba, como é que eu vou preparar isso de forma que, claro que existe uma ciência no turismo, claro, né? Você avalia, calcula, poxa, tem vindo X quantidade de pessoas por ano, né? Então nós temos que preparar para comportar essas pessoas. Isso é um desafio. Como é que a gente... como é que funciona, né? Você que viu de dentro, como é que funciona essa coisa de pensar, administrar, preparar o município para comportar um número grande de turistas, né? Eu estou dando o exemplo da Rua das Pedras, que é uma rua que as pessoas querem conhecer, querem visitar, mas é claro que a gente tem que tomar um cuidado, né? Para que haja uma harmonia, um conforto nisso. E além da Rua das Pedras, a gente tem toda a península, né? Toda a cidade, e existem os desafios que são enfrentados, questão de veículos, né? O número de veículos que vem para a cidade. Então tudo isso é um grande desafio. Como é que funciona para a gente administrar isso e desenvolver essa administração da forma, né, que a gente evite problemas, né? Não vou te dizer que eu sou suspeito de falar, mas como eu disse há pouco, né, no nosso bate-papo, eu passei por praticamente todas as administrações. Eu só não passei pelo prefeito Toninho Branco. Pois é, então você é a pessoa certa para fazer essa pergunta. Justamente, então eu participei um pouco. Quando a gente falar de turismo de qualidade, né, o turista de qualidade que a gente precisa atrair. Mas como é o turista de qualidade? E aí sim vai muito bem criar uma sinergia com o que você falou, como é que é administrar tudo isso, a infraestrutura. Mas o turista de qualidade, ele pode ser o turista da Baixada. Claro, claro. É o comportamento. Quando a gente fala do turismo, é só o europeu, não. O empresário de Caxias, de Belford Roxo, da Baixada, ele vem para a cidade, e se ele conta uma cidade ordenada, uma cidade organizada, com bons equipamentos, com uma boa administração pública, com algumas regras, o comportamento dele vai mudar. Se ele vem da Baixada, ele é bagunceiro, ele é beberrão, ele vai fazer bagunça. Ele chega na cidade, opa, é uma questão comportamental. Opa, não, aqui eu não posso fazer bagunça porque a cidade tem algumas regras. Claro. Então ele pode ser sim o turista de qualidade, o cara que vem da Baixada, o cara que vem de Biarritz na França, de Paris, da Inglaterra, de Londres. Então eu penso dessa maneira, e essa é uma fala do presidente do Convention Bureau. Eu meio que plagiei aí essa fala dele, e eu entendi que é verdade, né? A cidade está preparada para receber todos, mas o comportamento desses turistas é que vão determinar o nível, né, de qualidade que nós buscamos. Mas para isso, eles precisam chegar aqui e encontrar
uma cidade realmente ordenada, com regras. E aí os desafios são muitos. Como eu te falei, eu acho que todos os prefeitos na qual eu passei, eles tentaram fazer o melhor para a cidade, né? Até porque eles foram eleitos pelo povo e não entraram ali para fazer bagunça. Mas eu destaco, hoje, faço parte do grupo do governo Alexandre Martins. Até fevereiro, como você mencionou, né? Eu estava secretário de turismo, por uma questão de força maior, tive que me afastar, né? E aí teve aquela saída do prefeito, a questão da instabilidade política, né? Assumiu o presidente da Câmara, depois o prefeito conseguiu voltar, e aí, particularmente, graças a Deus, não estamos fazendo política aqui, é um bate-papo justamente para justificar o que você implementou. Faço parte, maior orgulho, e vejo o quanto o Alexandre tem trabalhado em alguns setores justamente para que a cidade fique organizada, tenha melhor infraestrutura. Mas os desafios são grandes realmente, são enormes. Então, na verdade, esses prefeitos hoje o Alexandre é que deveria estar respondendo melhor uma pergunta dessa que você fez, pelo fato de eu ter sido secretário. Mas como eu passei ali, eu vejo assim, os desafios que são mexer na cidade, e aí sim existem políticas públicas que vão levar esse lado, que estão sendo discutidas e implementadas, exemplo, pelo número de pessoas que nós recebemos numa temporada, como você mesmo disse, né? Às vezes você não consegue, o turista às vezes, de tanto movimento que tem, quando chega no ponto de táxi, e aí o meu amigo Juca, que está nos bastidores, pode confirmar isso, você acaba não tendo ali uma demanda para atender de taxista, né? Porque é muita gente, mas acaba atendendo, acaba funcionando na forma, acaba avançando bem. Os restaurantes lotados, e aí a questão do lixo, então tem toda uma dificuldade para esse gestor cuidar de uma cidade que tem 40 mil habitantes, numa alta temporada, no Réveillon, bem dizendo, chega a quase 1 milhão, imagina. Pois é. É uma loucura, então como é que suporta isso? E que culpa tem o poder público? Então, né, fazendo uma defesa até sem politicagem, né, real. Então, assim, é complicado. E aí, vamos lá, políticas públicas. Tive o prazer de, no período que estive secretário, acho que foi novembro ou dezembro do ano passado, e eu me empolguei muito com a questão da TPA, que é a taxa de preservação ambiental, que existe um case de sucesso, que é Bombinhas, Santa Catarina. Santa Catarina cobra dos turistas que entram na cidade. Alguns são a favores aqui em Búzios, hoje existe, por isso a questão de políticas públicas a ser discutida. Mas nós fomos lá, o prefeito pilota você. Então entrei em contato com o meio ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente de Bombinhas, que entrou em contato com o prefeito, e aí criei uma comitiva que foi liderada, né, pelo prefeito, a primeira-dama, eu como secretário de turismo, secretário de Meio Ambiente de Búzios, Evanildo Nascimento, e o secretário de Segurança, né, Ordem Pública, Sérgio Ferreira. E aí nós fomos recebidos em Bombinhas por toda a equipe, e trocamos experiências, pelo case de sucesso que eles são. Eles faturam 28 milhões por temporada de entrada de turistas que chegam de diversas partes do país e do Mercosul, principalmente, ali Argentina, Chile e Uruguai, que está muito próximo. Então, eles pagam uma taxa para entrar na cidade. E essa taxa é revertida, Renato, para melhorias. Limpeza de praia, meio ambiente, implementação da bandeira azul, que é uma certificação internacional, que Búzios já está com a 3ª. E isso é muito gratificante. Então são políticas públicas que acabam melhorando. Então, não são todos que por aí querem pagar uma taxa, então não vou. Mas mesmo assim tem uma arrecadação Bombinha de 28 milhões. E qual é o objetivo que eu liderei essa comitiva? É para ver, o que você acha, prefeito? A gente consegue implementar a TPA em Búzios, que é uma pauta de muita discussão, Renato. Já desde os outros governos se fala em TPA e nada, e até agora a gente ainda não conseguiu. Por quê? O prefeito é muito cauteloso, na minha opinião, ele está sendo correto. Como é que eu vou cobrar? Será que isso não vai atrapalhar? Porque Búzios não é como Bombinhas, que tem uma única entrada a Bombinhas. Búzios você entra por Cabo Frio, entra pela Rasa. Então, assim, não é tão simples, mas daria para fazer.
Mas o legal é que a gente iniciou essa discussão, né, sempre com o objetivo da pauta que você levantou, né, de como organizar mais a cidade, de como receber melhor esses turistas. E aí a questão do lixo, a questão de recapeamentos, né, um destino turístico que precisa ser, a cada momento, precisa ter investimentos nessas áreas, né, digamos, e precisamos implementar políticas públicas que movimentem a nossa economia de forma sustentável. Claro. Essa é a ideia. Mas são muitos feitos, muitos ganhos. Exemplo, a revitalização do centro, que terminou a primeira fase, vamos entrar na segunda. Isso gerou um slogan de shopping a céu aberto, porque ali essa revitalização, parte da população foi contra, a maioria foi a favor, e ali você gera acessibilidade. Hoje o cadeirante ele pode sair ali da estrada da usina e vir tranquilamente, né, porque não é paralelepípedo, é o intertravado que eles chamam e facilita mais a locomoção. Criamos a possibilidade de ter mais comércios, né, aquele buziano que tinha uma casa, aquele morador, posso fazer uma loja, e eu acho que é o livre comércio, isso é positivo, isso movimenta mais a economia, gera mais arrecadação. Então, assim, tem muitos feitos e muitas obras de revitalizações que estão sendo feitas, recapeamento das vias, por exemplo, de acesso às praias, aos pontos turísticos. Acho que toda essa política pública ela vai ajudar muito essa questão da cidade. Então, mas eu acho que nós temos que discutir entre poder público, empresariado e a população o melhor. Mas Búzios recebe-se muitos turistas e muitas vezes isso impacta. Exemplo, a questão dos navios, até quando é bom. Pois é, os transatlânticos. Os transatlânticos, né, eles são verdadeiras cidades que chegam na cidade, né? Justamente. Trazendo uma outra população. Justamente. Tem navios aí, transatlânticos, de 7 mil pessoas, 6 mil, 5 mil. É um bairro de todo. Mas é uma economia, é um setor, um segmento tão importante, Renato, que hoje os comerciantes, quando acaba a temporada de navio, eles ficam tristes. Então, Boxiano, você é só a favor dos cruzeiros, desde que distribuído corretamente, talvez até, quem sabe, não tentar usar o pier de Manguinhos, se é possível. Muitos estudiosos ali dizem que não tem calado, né, que é a fundura, né, a questão da maré, a profundidade. Mas assim, eu acho que teve... Mas o navio pode parar distante e vem o... Não, o tender, na verdade, eu estou dizendo isso. Dizem que em alguns momentos com a maré, o tender não consegue encostar, porque eu fui que na primeira vez que fui secretário, de 2010 a 2012, levantei essa pauta. Cara, tem que trazer o navio aqui para Manguinhos, que vai movimentar esses setores aqui, o Porto da Barra, esses restaurantes. E assim, já tivemos algumas escalas, testes, digamos assim, o tender veio até ali e funcionou bem. Mas quando a maré está muito baixa, parece que é complicado. Mas de repente poderia se estender um braço de um pier flutuante para pegar mais profundidade. Existem formas, e se me pergunta, sem medo nenhum, talvez ambientalistas vão me criticar, mas eu sou a favor de descentralizar, digamos assim, a questão dos serviços turísticos. Por que não? Acho que Búzios pode ter 3 navios tranquilamente, desde que um venha para o Porto da Barra, o outro vai para o centro e o terceiro vai para o Porto Veleiro. Você consegue movimentar diversos setores. Agora, sempre aplicando políticas públicas que causem pouco impacto ambiental ou que causem quase nenhum. Essa é a ideia. Mas você mencionou bem, os navios chegam quantidade. Tivemos período aqui, época de secretário também, Renato, de ter 4 navios ao mesmo tempo. Nossa. Cidade virou um formigueiro. Aí a gente não consegue dar um atendimento de qualidade. Nenhum restaurante, nenhum comércio, nenhum taxista, nenhum consegue, porque a movimentação é muito grande. Então eu acho que que cabem 3 navios a médio e longo prazo, aí já há uma discussão do próprio governo para isso. E eu sou muito a favor de levar sim um cruzeiro ali para Manguinhos. E não para por aí, o próprio turista que vem para a cidade, proveniente das principais capitais do país, né? Ou seja, a cidade, como eu te falei, são praticamente quase 2 milhões de turistas que nós recebemos por ano.
E o meu trabalho hoje, veja bem, mesmo assim, a cidade ainda sofre com a sazonalidade. Melhorou muito através do calendário de eventos. Hoje nós temos eventos que, claro, precisam também ser lapidados, melhorados, mas eu não consegui, quando passei pela secretaria nas gestões passadas, implementar o calendário de eventos. Esse governo implementou, eu nem estava secretário. Então, assim, é o destaque, né? Dê a César o que é de César. Então, tem coisas boas, sim, acontecendo na cidade. Outras coisas precisam melhorar, com certeza. Também posso fazer críticas. Precisamos melhorar. Eu falei para o prefeito, precisamos melhorar algumas coisas. Mas, realmente, no apanhado geral, a cidade está muito bem, Renato. Como eu te falei, muito bem mesmo. São diversos setores. Voltando ao assunto, né? Quer que eu te passe a palavra? Porque senão eu vou falando um pouquinho. Não, fala o que você quiser, mas agora há pouco você falou dessa experiência de ir a Bombinhas, Bombinhas, né? Sim. Ver essa medida que eles tomaram lá, né? Da TPA, né? Sim. Taxa de preservação ambiental. E isso é algo semelhante, né? Essa ida a buscar essa informação, Sim. né? É semelhante a gente pode fazer uma comparação, né, com o que você está desenvolvendo hoje, né? Hoje você não é o secretário de turismo, mas você está desenvolvendo uma atividade de relação com outros países, né? Verdade. Olhando outros mercados, digamos assim. Buscando atrair, né, o turista dessas localidades e mostrando, né, fazendo uma propaganda, né, do que a gente tem de bom aqui, claro, e também, obviamente, acredito que observando o que é feito, o que é desenvolvido nesses outros lugares, né, com Sim. relação, obviamente, à sua área, a área turística, né, como que eles lidam, né, em outros países com questões semelhantes que nós temos aqui, né? Verdade, Eu acredito que você pode falar um pouco dessa atividade. Verdade, e é uma troca de experiência a cada viagem, então, hoje, né, para os nossos internautas entenderem, eu estou lotado na prefeitura, um pouco não, acho que 100% externo, né, fazendo esse trabalho, uma espécie, o título é outro, mas é uma espécie de diretor executivo, né, muito ligado ao prefeito diretamente. A nossa secretária, até queria deixar aqui um abraço para ela, Patrícia Chaves, turismóloga, competente demais, é o lugar que ela deveria estar sempre, passei 3 vezes pela secretaria, como disse, e ela vem fazendo esse trabalho de gestão muito bem feito, com dados, buscando tecnologia para a Secretaria de Turismo, para ter dados precisos e para passar isso para o trade e para a população. E a minha entrada, né, combinada com o prefeito, né, em comum acordo, e os empresários, né, do trade, eles apoiam, é esse cargo de diretor executivo. E o que eu faço? Eu visito os mercados emissores, ou seja, os mercados que mandam o turista para Búzios. Então isso tem a ver com a capital Rio de Janeiro, onde são principais operadores. E aí, Renato, para justificar esse trabalho que eu venho fazendo, vale ressaltar que 70% do turista que vem para Búzios e que se hospeda na pousada, no hotel, ou até mesmo numa casa, através do Airbnb, ele vem através dessas empresas de turismo, que são as OTAs, que nós chamamos em inglês, as OTAs, que é agências online, Booking, Decolar, Hotels.com, Despegar, várias empresas que vendem diretamente esses pacotes para a cidade. E as empresas, operadoras e agências com escritórios em várias capitais do Brasil e do mundo. Então, o meu trabalho consiste em visitar essas empresas. E 30% é aquele cliente, aquele turista, aquele visitante que pega o celular, liga para o hotel, oi, tudo bem, tem vaga, tal, ou entra no site do hotel, ou manda um WhatsApp. Isso representa 30%, ou seja, 70% vem através das empresas. E eu desenvolvi isso como secretário em parceria com o Convention Bureau,
que faz um trabalho muito semelhante, né? O meu trabalho é institucional, é falar da cidade de Búzios, é falar dos equipamentos turísticos que nós temos. Então eu programo, faço uma agenda, exemplo, semana que vem, de 21 a 29, eu estarei em Santiago do Chile, mercado muito importante para a nossa cidade, e depois de Santiago, 24, eu vou a Concepción, que é uma outra cidade. E o que eu vou fazer lá? Eu vou com material, né, tecnológico, com apresentação, informes, e entro dentro dessas empresas, com agenda, horário, tudo marcado, e aí gravatinha, terninha e gravata, e ali por isso que eu te disse, né, que é legal porque você viaja, você pega a experiência, né, troca a experiência dessas cidades, vê os cases de sucesso que existem ali, mas o nosso objetivo ali é estar vendendo, no bom sentido, a nossa cidade. Claro. Porque, como eu disse, Búzios também, apesar de receber muitos turistas na alta temporada, quando chega na melhor temporada que nós chamamos, que é a baixa, melhor por quê? Pelo clima, né? Você não tem um sol de 40 graus, custo-benefício, as tarifas são mais econômicas, menos circulação, por isso melhor temporada. Mas tem segmentos que sofrem. Caraca, cadê os turistas? Né? Principalmente de maio, agosto, setembro, esse movimento cai normalmente. Então há uma reclamação grande do trade. E aí o que nós estamos fazendo, além do calendário de eventos, e através dessas visitas que eu estou fazendo, é tentar aumentar em 10% o número de visitantes aí durante a baixa temporada. E eu capacito os chamados em inglês buyers, que são compradores, são aquelas empresas que compram Búzios, compram o hotel, compram o passeio, pegam o táxi, pegam o bug, vão no restaurante. Então eu chego dentro dessa empresa, como nós estamos aqui, eu e você, com horário marcado, notebook, hotelão, e apresento a nossa cidade. Faço um resumo de como se chega em Búzios através dos aeroportos, né, principalmente quando é um cliente internacional, né? Ele chega até o Galeão, e aí do Galeão ele tem a opção de vir num transfer, ou num próprio ônibus da 1001, ou num táxi privado. Então eu capacito esses profissionais, com o objetivo de que, cara, com isso eu vou indicar Búzios, porque eles estão preparados. Então é um trabalho de formiguinha, mas com um resultado assim muito bom, Renato. Então essa é a minha função hoje. E aí eu faço toda essa parte, saio de um escritório, vou para o outro, e de formiguinha. E como eu disse, o objetivo no final, a médio prazo, é subir em 10% aí a nossa movimentação de turistas, principalmente na baixa temporada. Na baixa temporada, principalmente. Né? A gente tem as atividades que têm sido desenvolvidas nesse período, né, de baixa. Sim. São, né, a gente tem o festival... O que é o calendário de eventos, né? Justamente. Essa é uma outra estratégia que o prefeito criou, muito boa. O festival de vinhos, né? Degusta Búzios, que começa agora, agosto. A gente vai ter o Circuito de Artes, né? Esse é um evento maravilhoso. Artes, né? Um evento cultural, lindo. Temos o encontro de motos. Ou seja, hoje, a ideia mesmo do prefeito é descentralizar. E o que ele fez? Ele não focou os eventos só no centro da cidade. Por exemplo, ontem começou o gospel. Isso, e ele está, querendo ou não, atendendo a uma demanda, né, a um segmento de evangélicos que tem na cidade que é muito grande. Então, por isso essa diversificação dos eventos da cidade. Como você mencionou muito bem, o Wine in Búzios, que é o evento de vinhos, temos o Degusta, temos o encontro de motos. Hoje, a domingo, acontece o Festival Gospel, com atrações, né, famosas, e para esse público evangélico. Isso está acontecendo aqui na Rasa. Aqui na Rasa, o evento Gospel, né, aqui na Rasa, outros têm sido feitos aqui. A cantata de Natal também. A cantata de Natal, né? Inclusive eu fiz parte do coral. Um abraço para o maestro. Maestra, gente finíssima. Então, assim, é muito legal poder falar disso e que, volto a dizer, apesar de todas as dificuldades, né, de repente alguns setores que o prefeito por aí não conseguiu dar atenção devida,
mas eu não tenho dúvida de que nós estamos no caminho certo. E olha que aqui não é uma fala política, claro, daqui a 3 meses tem eleições, aqui nós estamos falando da principal economia, por isso eu fui convidado, né, pela TV Búzios para falar, mas temos que ressaltar que a gente vem num caminho certo, mas precisamos também melhorar em outros setores. Então, essa questão dos eventos, ela contribui para promover a vinda de mais visitantes, em períodos também sazonal, como eu disse, né? O Cristiano vem fazendo um trabalho de captação, né, de visitas, visitando vários mercados. Depois do Chile, nós vamos voltar à Argentina, voltar ao Uruguai. Depois eu volto a fazer visitas na própria capital Rio de Janeiro, que aí é mais fácil, mais rápido. Também atraindo o carioca, né, que é muito mais rápido, 2h30, né, ele está aqui. Aí eu vou a São Paulo, eu vou nas principais capitais fazer esse trabalho que eu já mencionei aqui. E o calendário de eventos é mais um complemento. Ele atrai o visitante, ele diminui a sazonalidade, porque os eventos acontecem nesse período de, vamos dizer, de maio a novembro, embora temos a cantata, né? Que ela parece que acontece em dezembro, novembro, dezembro, justamente numa alta temporada, de dezembro, janeiro, fevereiro, março, nós temos os eventos internos, privados, até porque não precisa se fazer um evento em si. Claro, é bom para a população, então você tem outras opções. A cidade já está cheia. Então, por aí, realizar os eventos nesses meses mais sazonais, isso contribui para a vinda de mais visitantes. E aí, sim, gera emprego, gera renda, gera um faturamento para a prefeitura através dos impostos, investir cada vez mais no que a gente vem falando, que foi a sua fala muito inteligente, que é a questão da infraestrutura, da melhoria da cidade. E isso vem acontecendo. Esses recursos, os recursos têm que ser realmente, né, investidos nessa questão da infraestrutura, né, no planejamento. E, Cristiano, você falou lá no início da nossa conversa, né, citando o fato de ser buziano, né, sim. E falou da questão das suas origens, né? E o seu avô, né, que foi pescador de Mar Novo, né? Que eles chamavam na época. Que era aquela coisa de ir pescar em alto mar, né? Que eles iam com um barco. Não, eles pegavam no rio, né? E normalmente pegava esse barco, saíam de Búzios, acho que demorava mais de 5 a 7 horas para ir para o Rio de Janeiro naquela ocasião. Aí eu te falei do storytelling, né? É contar uma história real, que qualquer buziano, principalmente nativo, vai falar a verdade, é isso aí. Assim como o meu avô, muitos outros pescadores iam até a Praça 15, embarcavam num chamado barco-mãe, um barco grande, e que dentro desse barco tinham diversos barquinhos, que seria o caico, tem um outro nome, que é o barquinho que acomoda ali de 1 a 2 pessoas. E é uma pescaria extremamente arriscada. Perigoso demais, e existem casos de... Bom, o que acontece? Esse barco saía da Praça 15 com todos os seus pescadores e ia para alto mar. E como é a pescaria? Como era a pescaria? Eu não sei se existe essa pescaria ainda hoje. Eu acho que sim. Eu não sei. Mas menor. Ia para alto mar, e aí num determinado local pesqueiro, ele largava esses caicos, esses barquinhos pequenos, com 1, 2 pescadores dentro. E a cada 2, 3 quilômetros ele largava o outro. E ficavam 10, 20 barquinhos à deriva, e era pescaria de linha. E eles jogavam as suas iscas, e ali tinha o seu cafezinho, né, para algum momento, água. E esse barco-mãe ia para um certo local, aguardava, ancorava, e aguardava horas esses pescadores individuais ali com seus barquinhos pescarem. Então eles iam pescando, colocavam o peixe para dentro, e um certo horário, no monitoramento, esse barco-mãe voltava para pegá-los. E aí cada barquinho já estava cheio de peixe. Era esse tipo de pescaria. Mas vale ressaltar várias histórias, não só do meu avô e de outros pescadores, que em algum momento que esse barco-mãe se separava deles, entrava uma tempestade.
E alguns casos, alguns barcos pequenos foram para o fundo, alguns pescadores morreram. Existem inúmeros relatos reais. Graças a Deus, o meu avô, ele partiu, mas por uma outra coisa, não. Mas nós temos relatos que alguns buzianos desapareceram. É uma história, né? Impressionante. Mas eles traziam o sustento, Renato. Uhum. Porque na ocasião, nós estamos falando anos 50, anos 40, pode ser que 60, alguma coisa, antes de Brigitte. As suas esposas, né? A minha avó, no caso, as buzianas, ficavam enquanto esses maridos iam pescar. E ali, sim, tem toda uma história cultural também, Sim. que vem se fazendo um trabalho de resgate. Uhum. Se vivia muito da agricultura, do peixe, né, que o peixe era o número 1, mas em algum momento esses pais de família, esses pescadores, quando voltavam para casa, depois de 1 mês, 2, voltavam com carnes, voltavam com outro tipo de alimento, porque era muito comum peixe em Búzios. Uhum. E por isso tinham as plantações, que nós chamávamos de roças, né, de mandioca, de milho, que era o complemento aí das famílias buzianas. E existia também um ritual que está sendo resgatado até hoje. Esses buzianos, essas mulheres com suas famílias, seus filhos, iam lavar roupa. Lembre-se que a gente está falando de uma aldeia de pescador, sem energia na época, né? Era lamparina. Depois que veio a usina, que era ligada das 18 até as 11 da noite, mais ou menos isso, que ali onde é o Hotel Atlântico em frente, ali era uma usina. Por isso a Estrada da Usina. Por isso, muito bem colocado. Mas isso já, digamos, anos 60, anos 70. Agora, para cá, para trás, tinha essa dificuldade. E esses buzianos iam lavar suas roupas na chamada Poço da Bomba. Existem outros poços também. Era um momento de encontro, porque você não tinha água encanada, você não tinha água. Aquele poço que tem em frente à escola muito bem. Paulo Freire. Ali, se eu não estou equivocado, é o Poço da Bomba. Aí deveria estar o Alan Câmara aqui, que é o secretário de Cultura, para me dar uma aula. Mas eu estou fazendo esse storytelling para realmente mostrar para vocês, para os nossos internautas, a riqueza que nós temos em história. Então, os buzianos iam para ali até os seus maridos voltarem das pescas. E se encontravam ali, levavam comida, lavavam roupas, botavam para secar, passavam o dia todo ali. Isso era feito talvez uma vez por semana, não me recordo bem. E ali se cantavam, então eles estavam lavando roupa, aquelas canções da época. Era um encontro memorável, porque a minha avó me falava, minha mãe pegou, ela pequenininha, a minha mãe ia. Eu ainda não era nascido, mas... então é muito gratificante poder contar essa realidade, essa história. Por isso tem esse poço realmente ali no colégio. Existe o outro em Manguinhos, e existem vários outros aí que nós precisamos fazer esse trabalho de resgate. Pois é uma história riquíssima, né? Riquíssima, e que atrai também um turista muito... Também é um atrativo turístico. Principalmente europeus, franceses e ingleses gostam muito disso. Pois é. Então você viu que o papo está fluindo muito bem, porque são realidades. E aí sim, com o tempo essa pescaria foi ficando mais, não extinta, mas diminuiu pelo risco que era, e Búzios passou a ter as pescarias locais, que aí eu posso dizer com muito orgulho, Renato, eu participei. Eu posso dizer aqui para os nossos internautas com o maior orgulho, o maior prazer, que o meu primeiro trabalho remunerado foi remar uma canoa. Olha só. Com um pescador que já não está mais entre a gente, que é o pescador Neia. Aqui nós tivemos pescadores famosos, Benoni, Minelli, Jacaré, vários nomes aí. Desculpa, eu mencionei, vou esquecer de outros. Mas eu lembro que o meu primeiro emprego, que eu posso chamar de emprego, foi remar uma canoa, eu, Cristiano Marques. E como era isso, gratificante contar para vocês. Um amigo que era o Niltinho, poxa, olha que legal essa energia. Niltinho é o vereador, né? Niltinho, Newton César. Ele pode mencionar e confirmar tudo isso. Ele chegou para mim, não quer pescar com o meu tio, não? Que era o tio dele, o Neia. Eu falei, como que é? Cara, você é bem jovem, era bem criança,
E eles me colocaram já em missões. Eu comecei, na verdade, puxando o cabo, que era, vamos lá, essa canoa ia, cercava, tinha um olheiro em cima ali de João Fernandes, por exemplo, onde é o Colonna, que olhava o cardume, ele tinha uma habilidade, isso funciona ainda hoje em Arraial do Cabo. Ele olha o cardume do peixe e cerca, grita, né, para esse. E aí as pessoas remavam, que eram 2, 3, e liderada por um mestre, que é o cara que está atrás com um remo menor, guiando a canoa e soltando a rede. E aí ele fazia um círculo, então na praia, as pessoas estavam na praia, que era um chamado grupo de trabalho, que pertencia àquele pescador. E eram vários. Inclusive, e aí eles faziam um cerco desse cardume de peixe. Então, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, puxavam a rede. E aí você iniciava ali puxando, um cabo, e depois a rede chegava já na areia, e aí você tinha que abaixar o chumbo, para poder o peixe não passar por baixo, não fugir. Tinha todo um ritual que eu me lembro e falo com o maior prazer, com a maior satisfação, gostoso de se lembrar. Era um momento também de muita descontração, de muita união. E aí, você, quando puxava a rede, vinha uma tonelada de peixes. E as mulheres traziam os cafés da manhã, né? E existia, através da Capitania dos Portos, uma organização, que é muito legal falar isso. É um mapa, que esse mapa... hoje o pescador Neia vai pescar em João Fernandes. Hoje o pescador Benoni vai pescar na Brava. Na Brava não me lembro, mas já pescaram na Brava também. Mas na Praia da Armação, que hoje é impossível pelas embarcações. Vai pescar na Azeda, na Pedra Lisa. Isso são as memórias que eu tenho, tá? Que por aí esqueci algumas coisas. Na Praia do Canto. Então existia um mapa. Tinha essa determinando. Sim, participei disso. Participei com o maior prazer. E aí se matava aqueles peixes, aí vinha o caminhão da Brasfish, se eu não estou equivocado, pegava aquele peixe, pesou tantas toneladas, e aí o dinheiro vinha na sexta-feira ou no sábado. E aí eu lembro que eu recebi a mensagem, tem que ir para a casa do Neia, que vai ter o pagamento daquele pescado que nós pegamos a semana toda. E aí vinha aquele dinheirinho, e além de todos os dias você levar peixe para casa. Então eu posso dizer que o meu primeiro trabalho foi como contribuindo com a pesca. Olha só. E falo com o maior orgulho. Hoje eu estou numa outra vibe, claro, né? Um executivo, mas eu tenho o maior prazer de dizer que vim ali de baixo e que a gente não deveria perder esse histórico. Pois é, isso é uma história riquíssima, né? Das origens de Búzios, e com certeza isso é algo para ser preservado e mostrado, né, divulgado, sei lá, de repente a gente podia ter um museu da história. Falamos disso no podcast com o prefeito, mas posso ressaltar também que existem as caiçaras, que são essas mulheres desses pescadores que hoje ainda tentam manter essa tradição. Tem a associação, existe o cerco ali na Praia do Canto, uma vez ou outra, fazendo uma memória a esse trabalho que, se eu não estou equivocado, quem faz isso hoje é o filho do Benoni, meu amigo Celinho, que trabalha na Secretaria de Esporte, Pinho. São poucos pescadores. Aqui na Rasa é um outro tipo de pesca também, que é a pesca da pescada amarela, é diferente, mas a gente está perdendo porque Búzios virou um destino turístico, com muitos turistas chegando, então você acaba, os grandes navios chegarem, então você afasta esse peixe, já tem essa fala dos pescadores, mudou muito. E aí também existem outros projetos, né, que já estão sendo implementados, né, que precisa de mais atenção. Eu sou um que sempre gostei, que através das traineiras, hoje você quase não tem as canoas que eu te falei, que se remava, na qual eu fiz parte, mas você tem as traineiras dos pescadores, que saem para pescar ainda, mas que em algum momento elas fazem passeio turísticos. Hoje tem um nicho muito grande de pessoas que, com as suas famílias, eu não quero ir para uma lancha porque é muito mais caro, eu quero viver o rústico, né? Eu quero viver a cultura ali da terra, então eu vou alugar uma traineira com um pescador ou um filho de pescador para fazer um passeio privativo ali. Então, assim, é muito gratificante poder relembrar isso. Cristiano, é uma história riquíssima, né? A história de Búzios, né? As origens, a sua origem, né? Sim. E realmente isso é algo que tem que ser muito valorizado, né? Eu espero, faço votos aqui, tenho certeza que você também faz esses votos, de que
com o passar do tempo daqui para frente, continue tendo e que tenha cada vez mais, né, ações de preservação dessa história, né? E preservação e de utilização, né, disso como atrativo turístico. Com certeza tem muita gente querendo conhecer essa história, que vai ficar muito feliz, muito satisfeito de conhecer essa história de Búzios. Cristiano, um prazer. Muito bom bate-papo, né? Muito bom bate-papo. Muito bom. Fluiu bem. É uma honra recebê-lo realmente aqui, com certeza. Um registro que a gente faz aqui no TV Búzios Podcast que é muito valioso para a gente, né? Eu te agradeço e deixo você à vontade para fazer suas considerações. Eu que agradeço novamente o convite, tá? Do Gonzaga, seu convite, Renato, grande abraço. O Manuel, que fica ali nos bastidores proporcionando esse bate-papo para os nossos internautas. Eu queria dizer que, apesar da gente ter perdido um pouco, né, dessa cultura buziana, que, volto a te dizer, maior orgulho de falar, e olha que nesse mesmo bate-papo, Renato, em algum momento, nessas viagens nacionais e internacionais, eu ressalto esse storytelling, eu falo isso para eles, olha, eu também já vim dali. Então isso eles olham assim, ficam fascinados, né, com a história que é muito enriquecedora. Mas a cidade cresceu realmente, a gente falou de criar museu, tem assim políticas públicas para serem implementadas, e hoje a cidade é uma cidade com muitos segmentos, como eu te falei. Desculpa, sim? Você falou museu, né? Eu falei agora há pouco museu, você falou museu agora. E eu acho que é bom a gente apontar que museu, né, de repente a pessoa ouve assim, um museu, e pensa numa sala enorme com um monte de quadros e esculturas, e pode pensar assim, poxa, museu é uma coisa meio chata, né? De repente alguém pode pensar assim, mas um museu não precisa ser assim, né? Inclusive, de alguns anos para cá, a gente tem visto como surgiram museus modernos, né? Onde você pode observar a história em movimento, inclusive, né? Com imagens e tudo, né? A tecnologia proporciona isso. Não, é verdade. Não, e há sim um trabalho, querendo ou não, sendo feito, como eu disse, né? A questão, às vezes, fica um pouco política, mas não, hoje a administração pública, o prefeito é Alexandre, né? Daqui a 3 meses teremos eleições, por mim, eu prefiro que ele se reeleja, mas Deus abençoe, mas não podemos deixar de destacar que há um trabalho, sim, para fazer as considerações finais, um trabalho sendo feito pela Secretaria de Educação, com o projeto Raízes, que é um resgate. O próprio Sebrae também implementou um roteiro aqui na Rasa, que se chama Raízes, que envolve as caiçaras. Tem muita coisa legal acontecendo para que a gente não perca a nossa identidade. Até porque isso serve de atrativo para um público muito interessante, né? Que nós podemos. E como eu disse, a cidade vem se desenvolvendo, o segmento de cruzeiros que é importante, precisamos somente organizar mais, o segmento náutico, as questões religiosas, o casamento, queria destacar aqui. Hoje, casais do mundo todo, Renato, querem casar na cidade, casar de frente ao mar, e nós temos vários equipamentos. Vale ressaltar também que na quarta-feira nós realizamos uma reunião para o trade turístico, pilotada por mim, pela prefeitura, na verdade, mas eu fui a pessoa que o prefeito colocou para fazer as articulações, o salão, fazer a convocatória, e o objetivo ali foi debater a cidade, muito bem o que você proporcionou aqui para mim, discutir a cidade, o desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda para os nossos buzianos. Então ali nós debatemos com os setores hoteleiros, com o setor de gastronomia, com os passeios turísticos, representantes dos taxistas, dos bugs, vou esquecer aí, alguém vai me bater depois. Ou seja, essa diversidade que Búzios oferece, que é muito diferente de qualquer outro destino, tá? Eu não estou menosprezando ninguém, cada um tem a sua particularidade, Cabo Frio, Arraial, Rio das Ostras, São Pedro, Araruama, Saquarema, mas Búzios é diferente. Isso, o nosso case de sucesso, né, demonstra isso. Búzios é diferente. E a gente está no caminho certo, apesar das dificuldades. Então estão sendo implementadas diversas ações. A própria secretária de Turismo vem fazendo um trabalho mais técnico,
organizando a secretaria, se envolvendo com outros setores. Existe uma sinergia muito grande, né, entre as secretarias. Eu fazendo esse trabalho mais pontual, direto ao prefeito, me reportando direto a ele. Ou seja, nós estamos no caminho certo, então eu queria só finalizar com isso. Agradecer mais uma vez o convite, prazer enorme estar aqui para os nossos internautas. Estou à disposição, meu telefone é o mesmo, quem quiser me achar é só me ligar. Minhas redes sociais estão ativas. Cristiano Marques. Cristiano Marques, Tutu. E olha que vale ressaltar para finalizar Tutu, mesmo, que o Tutu não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com feijão, porque tem essa brincadeira, né? Até porque eu fui candidato a vereador, imagina, Renato, um candidato a vereador com o nome de Tutu. Caraca, é estranho. Tutu. Mas não, é Tutu de um gesto carinhoso de um tio também pescador. Jaia, que eu, molequinho, ele me mordia e ficava fazendo tutu. Ele falava isso. E aí, cadê Tutu? E aí ficou o apelido Tutu, na qual eu carrego. E até às vezes nas cerimônias, né, importantes, eu queria o secretário Cristiano Tutu. E ficou numa boa. Existe o secretário de Estado de Turismo, que é o Gustavo Tutuca. Eu sou o Cristiano Marques Tutu. Então, assim, mais uma vez, obrigado à TV Búzios pela oportunidade. Estarei sempre à disposição de vocês. Muito bem, Cristiano, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um TV Búzios Podcast. E dessa vez tivemos a presença ilustre aqui do Tutu, Cristiano Marques, que foi o nosso secretário de turismo, tem essa experiência vasta na área turística e falou aqui um pouco para a gente, inclusive do trabalho que ele está desenvolvendo hoje, aí levando Búzios para o mundo e trazendo o mundo para Búzios. Muito bem, muito obrigado a todos, espero que vocês gostem, compartilhem, deixem seu like, seu comentário, sigam as redes sociais, @TV Búzios Oficial no Instagram, TV Búzios Oficial no Facebook, estamos no YouTube, TV Búzios, e o Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias. Muito obrigado, até a próxima.